Passo a palavra à doutora Carolina Nossetti, que ela é médica e é consultora em cannabis medicinal. Doutora, 10 minutos para a sua exposição. Bem-vindo. Obrigada. Agradeço a discussão sobre esse assunto, que é tão essencial para milhares de pacientes hoje no Brasil. Além de médica, eu faço parte da equipe do Laboratório de Estudo de Dor na Unicamp, que tem feito um trabalho muito importante no Brasil em termos de estudo dessa área. Também sou fundadora da Intercan Interdoc, uma escola para educação para médicos e profissionais de saúde, atendimento a paciente. Faço parte da International Association for Cannabinoid Medicine, que é uma associação internacional, e membro da Associação Brasileira de Estudo de Dor. E fazendo trabalho com cannabis com essas entidades diferentes. Morei nos Estados Unidos quase 10 anos. Em 2013, eu tive meu primeiro contato com cannabis. Revalidei meu diploma e foi por uma história própria. Não conseguia comer e dormir depois de 14, 15 horas por meses estudando essa matéria. E a hora que eu fui ver o remédio que eu precisava tomar, o final da bula era morte e eu me recusei a tomar esse remédio, quando um médico amigo meu me ensinou sobre cannabis medicinal, que eu completamente desconhecia. Voltei para o Brasil faz 2 anos, quase 3 anos, e hoje minha dedicação única e exclusiva é em cannabis, no meu consultório, nas minhas aulas, e vejo milhares de pacientes mudando a sua história por causa dessa planta. Lembrar aqui que a gente está falando nessa comissão de liberação do cultivo para fins medicinais, então falar só de cânhamo não é uma discussão eficiente, porque os pacientes precisam de THC. Então, é importante que a gente escute quem tem experiência de consultório, na hora que vocês forem discutir termos técnicos. E também lembrar que maconha é um termo leigo, mas tanto cânhamo quanto as plantas que não são cânhamos são chamadas cannabis de forma técnica. Tá? A diferenciação aqui, cannabis com menos de 0,3%, de acordo com o Farm Bill, é cânhamo. E as outras todas que têm mais é cannabis. Mas todas são cannabis. Agora, se você deixar um cânhamo um pouquinho mais no solo, é possível que ele saia de 0,3 e vá para mais. Então, é uma questão também de saber qual que é a hora certa de fazer essa colheita para evitar que se passe desse. Concordo com o colega que tem diferenciações em termos de segurança, porque não tem valor, o cânhamo não tem valor no mercado ilícito, não é como tem as plantas secas em THC. Aqui é o número de pacientes refratários hoje de somente 5 indicações. São 10 milhões de pacientes que nada resolve, zero. Não tem nada na farmácia que resolva a vida desses pacientes. Lembrando que a linha amarela é só o que os colegas médicos poderiam prescrever pelo CFM, e só em epilepsia em crianças e adolescentes. Então, 10 milhões por isso são beneficiados. Lembrando que existe um desconforto dos deputados dentro dos seus de quem vota para vocês, né? Será que quem vota para mim é a favor ou contra a cannabis medicinal? Vocês não precisam ter essa preocupação, porque o Data Senado já fez esse trabalho para a gente, que 3 em cada 4 brasileiros são a favor da cannabis medicinal. A gente não está falando de cânhamo nesse slide, tá? Isso aqui é CBD e THC, e 79% são a favor de que o SUS distribua isso. Foi feito em parceria com a senadora Mara Gabrilli, uma pesquisa do Data Senado. Lembrar que em Israel isso já é bem estabelecido, são mais de 30 mil pacientes. Eu tive a oportunidade de estar lá 2 vezes, conversando com pessoas que estão liderando as agências de lá. Acredito que isso deva ser uma agência, eu não acho que uma secretaria seria suficiente, ou uma parte dentro da Anvisa, porque tem indústria têxtil, tem semente, tem móveis, tem plástico, e talvez isso não caiba somente num lugar de saúde. Lá são 30 mil pacientes e são 8 milhões de pessoas naquele país. Lembrar que o governo americano, por meio do Departamento de Saúde, tem uma patente, agora já deve ter caído, mas o uso de canabinoides como antioxidantes, e eles dão nomes ali. Então, o uso em doenças neurodegenerativas, em Alzheimer, Parkinson, demência de HIV. Se vocês entrarem no site da Amazon hoje, são mais de 2.000 produtos. Isso bem estabelecido. Nos Estados Unidos, isso é uma commodity, depois do Farm Bill, aprovado em 2018. Então, isso é encontrado no supermercado, agora no Walgreens, que é uma rede extremamente grande nos Estados Unidos, está sendo vendido lá. Esse é o tipo de segurança que a gente está falando de uma planta mortalidade zero. Eu, como médica, ter uma ferramenta dessa, que é mortalidade zero, é muito difícil.
Então, os pacientes têm muita segurança de fazer essas compras em supermercados e na Amazon. Isso é um Joint Economic Committee dos democratas americanos, 8 bilhões de vendas estimadas dessa planta em 2017, foram 8 milhões em 2017, a estimada 23 bilhões em 2022. Em 2016, os países que produziam cânhamo na Europa, 80 mil acres, né, eles são um recorde, e na China, os chineses são os maiores produtores, tá? Mas de cannabis, de uma forma geral, 10 bi já nos Estados Unidos hoje. Em 2040 vai passar a indústria do álcool. Entre os países da Latam, a gente está perdendo só para a Venezuela. E aí a gente volta naquela questão que o doutor mencionou aqui, né, da gente ser o último a fazer as coisas. Fomos os últimos a acabar com a escravidão, fomos os últimos até a universidade. Espero que a gente não seja o último nisso, né? Eu só voltei para o Brasil por pura missão e uma obrigação moral de eu saber que isso resolve, e aqui tinha meia dúzia de médicos fazendo isso, sem apoio nenhum, né? Então, a Latam toda está caminhando, se não está regulamentada, está caminhando para. O Brasil e a Venezuela estão aí atrás. E aí, se vocês observarem, os países de primeiro mundo são de primeiro mundo por um motivo, porque eles estudam e resolvem as coisas de forma eficiente. Quem está ali no meio na linha do terceiro mundo é quem está mais atrasado nesse assunto, com exceção ali da África do Sul. E aí a Organização Mundial de Saúde, não é a Carolina, mas mencionando a segurança das preparações ricas em CBD. É tão segura a preparação rica em CBD, com menos de 0,2% de THC, que eles sugerem a não regulamentação internacional. Por isso que lá está no supermercado, por isso que está lá no Walgreens, porque é seguro, e a Organização Mundial da Saúde está pedindo para as Nações Unidas mudar a classificação desse tipo de produto. Os brasileiros estão recebendo mais apoio de fora do que daqui. Então, sou consultora técnica de uma empresa brasileira que é a primeira a ser apoiada por um programa de desenvolvimento das Nações Unidas. É o PNUD, né? É um escritório das Nações Unidas, pelo alto impacto que está gerando no Brasil, e é uma colaboração entre o Impact Hub e o PNUD, primeira empresa de cannabis a ser apoiada pelo programa. Então, vou falar aqui rapidinho, vou deixar essa apresentação disponível, porque é muita informação, eu acho importante vocês terem essa curadoria em termos técnicos, tá? Trabalho com isso desde 2013, a minha dedicação exclusiva. Estou falando aqui mais da parte de agricultura, porque aqui isso é uma commodity para vocês, né? Mas eu vou falar, então, também de rotação de culturas, remediação e alguns dos aspectos econômicos. Né, tem um potencial bem grande em termos de diversificação, rotação, diversificação de cultura e rotação. História da cannabis, já é encontrado pólen há mais de 19 milhões de anos atrás, mas historicamente no Japão há 10 mil anos antes de Cristo. Diferentes povos africanos, europeus, já está desde 2700 a.C., no livro de medicina mais antigo do mundo, do imperador Shenun. Isso, se vocês forem hoje na Índia, é comum, parte da cultura deles, eles têm isso na rua, tá? E é CBD e THC, não é só CBD. Já estava no livro de Matéria Médica, do Dr. Pedânio Discórides, muito usado esse livro, até poucos séculos atrás. Diferentes livros. Veio para o Brasil cerca de 1549, os africanos. O presidente americano George Washington, na sua época, tinha uma plantação de cânhamo em Mount Vernon. Era vendido em farmácias, era uma das medicações mais prescritas antes da sua proibição. E do lado direito é o que tinha no Brasil, né, os cigarros índicos, eram usados para asma, catarro e insônia. E aí, na farmacopeia americana, e já em publicação científica em 1839, o Dr. William Shaughnessy. E ele publicou também no The Lancet, que é um jornal muito respeitado hoje. Em 1843, eles já tinham publicado, e ele inspirou o médico da Rainha Vitória, que tinha cólicas, e eles fizeram esse uso com ela também como paciente. E aí, em 1937, mudou a regulamentação americana, começaram a fazer taxações, né, impostos.
Mas em 1938 já se mencionava em revistas que é uma cultura bilionária, já se sabia. E depois dessa proibição de 1937 pelos impostos, em 1942 os cultivadores foram incentivados, se não obrigados, a fazer cultivo, reiniciar o cultivo do cânhamo para a guerra. Então, o Hemp for Victory era uma campanha americana do governo para os cultivadores voltarem a fazer esse cultivo para a guerra. Esse o Dr. Rafael Michula, um pesquisador importante. Alguns dos motivos da proibição, né, lobbies diferentes da indústria farmacêutica, da indústria do papel e do algodão, petroquímica, políticas discriminatórias intervencionistas, muito na questão racial, negros e mexicanos naquela época. Em 1970 foi colocada como substância controlada, mas em 1972 se lançou um livro, uma publicação, né, dizendo que o nome era Cannabis, um sinal de incompreensão, em 1942, mas nesses quadros, olha aí eles já mencionando os usos, como antibacteriano, o uso em epilepsia. Então, desde 1949, a gente já sabe que tem um potencial de estudo para essas crianças e adultos que têm epilepsia e está sendo subutilizado. Depois eles mencionam o uso em alcoólatras, o uso como ansiolítico, para déficit de atenção. Então, a abstinência de morfina, então já se sabe o potencial terapêutico há muito tempo. E o nosso professor Elisaldo Carlini, da Unifesp, fez centenas de estudos nessa área, também ali já mencionando em 1976 as possibilidades terapêuticas do uso dessa planta. Um resumo aí do background regulatório. Em 2019 foi refeito, né, foi realmente regulamentado a parte de cânhamo industrial. As espécies, eu vou deixar o colega aqui da Universidade de Viçosa mencionar, mas são 3. A taxonomia é confusa, nem todo mundo concorda, então vou pular. E aí, aqueles 2 tipos que eu mencionei para vocês, acho importante, quando vocês forem analisar, ver a separação em termos de segurança do que é menos de 0,3% do que é mais, porque precisa ter uma segurança diferenciada, mas tudo é cannabis. Todos os 2 lados são cannabis. E paciente precisa de THC, só CBD não resolve o problema dos pacientes. Não existe planta sem THC, tá? Existe planta com THC baixo. E aí, as partes da planta, cada parte tem um uso positivo. Então, comida, aplicações industriais, suplementos, remédio, produtos têxteis. Isso é uma pesquisa que foi feita com agricultores e agropecuaristas. 43% dos agropecuaristas estariam interessados em cultivar cannabis nos Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos, isso é dado também para animais de grande porte e gado, e é um superalimento. Então, 48 disseram que estariam abertos a usar isso para gado. E ali o valor nutricional, né, comparando com chia e a linhaça, que são são 2 grandes potenciais hoje do mercado brasileiro, e ali tem um valor nutricional proteico muito mais alto do que a chia e a linhaça. Quem trabalha com essas 2 sabe o potencial. E aí, o CAGR, como a gente está falando aqui de commodity, eu acho que esse é um indicador extremamente importante quando a gente está considerando a rotação de cultura. Um pouco de informação de como isso é visto, né, dentro do Congresso americano. Mais de 25 mil produtos podem ser feitos dessa planta. É bem interessante, desde material de construção até combustível e partes de carro. E aí eu separei, dentro dessa pesquisa, o que dá para fazer com cada parte dessa planta. Depois vocês estudam com mais detalhe. Os produtos antigamente existiam já na farmácia. Olha que interessante a parte do plástico de cânhamo, a degradação, né? A gente está falando de sustentabilidade tanto nesses últimos tempos. É um plástico biodegradável, produtos americanos, isso é encontrado no supermercado, na Amazon. É uma superfood, super nutritiva em termos proteicos de ômegas. Está ali o valor em termos de libra, né, por semente e óleo. A fibra também, normalmente, quem faz semente faz fibra juntos, alguns fazem de forma separada. A fibra não é das mais rentáveis. Aí o concreto de cânhamo, partes de carro,
primeiro avião de cânhamo, de cannabis, desculpe, e também como combustível. Isso é um uso atualmente feito bastante pesquisa sobre, e mais recentemente as baterias de cânhamo sendo mais poderosas do que o lítio e o grafeno, que quem trabalha com isso sabe que é difícil de achar. Aí um comparativo entre fibra, semente e flor. Depois vocês dão uma olhada em termos não só de quantidade de plantas no metro quadrado, mas também do valor. Ó, se vocês olharem a semente, está até $75 por libra, 75 centavos. Se a gente for para a flor, a libra está até $200. Então, é um valor extremamente diferente entre o cultivar e o outro, por isso que a segurança é importante de ser diferenciada para quem está fazendo cada um desses cultivos. A flora da cannabis e do cânhamo ocorre em tempos diferentes. Aí está o valor e o potencial do cânhamo como rotação em termos de cultura. Então, é sustentável, sim, e melhora o solo quando faz a rotação. Sequestro de carbono, tá? Isso aí foi feito com concreto de cânhamo e cal, e houve 307 quilos depois de 28 dias desse concreto. E aí um pouco da questão de remediação do solo, né? Não só como rotação, uma rotação economicamente sustentável e rentável, mas também remediando esse solo, potencial aí de venda. Vou deixar aí uma comparação entre o retorno do investimento em fibra e semente e um comparativo do lado direito, como é muito mais rentável quando se cultiva essa planta para comida e também para remédio. Está aí uma comparação entre cannabis e algumas rotações. E aí uma informação do Canadá, né? Quanto que se tem de retorno quando sem irrigação e quanto que se tem de retorno com irrigação, isso por acre, tá? Ali está um valor por acre depois de tirar todos os custos, tá? Então ali no irrigado, $787 por acre. O Brasil está perdendo uma ótima oportunidade de ser um exportador, porque é muito rentável esse tipo de cultivo. E ali, esse é um estudo que a senhora vai poder deixar com nós. Vou estar ali, está com o Thiago, ele vai disponibilizar em PDF, né, Thiago? E aí, muitos desses estudos são da Universidade de Purdue, que é extremamente respeitada na parte de agronomia, e os links estão todos ali na parte de baixo dos slides. Mas esse aí da Universidade do Tennessee, interessante que eles já colocam uma tabela, quem trabalha aqui com commodities pode comparar com suas tabelas em casa, e ver ali o retorno do investimento no canto direito desse slide. E aí algumas informações sobre o crescimento acumulado anual, 50%, aí como que está o mundial, global, projeção de CAGR. E aí vamos comparar, isso é um dado aqui da casa, tá, da Câmara, mostrando como que está o CAGR do café. Então, se a gente olhar ali o CAGR do café, crescimento acumulado, porcentagem de crescimento acumulado está 1,03%. Se a gente olhar aqui, dos últimos 4 anos, 38%. Então, acho que é só uma questão de comparação. E aí, quem trabalha com grãos, né, vai reconhecer esse CAGR de 3,66%, lembrando que da cannabis nos outros slides estava 38% passado. Então, estou concluindo aqui só um sumário. São mais de 5 mil anos de história, tem diversas propriedades terapêuticas, são mais de 120 canabinoides já documentados, é uma planta complexa, mais de 480 compostos. Realmente a gente não sabe para que serve todos eles, mas eles têm um potencial muito melhor do que esses compostos isolados. Quem trabalha com paciente sabe que composto isolado não tem a mesma nem efetividade e nem a quantidade de efeitos colaterais, né, do que se você usar a planta toda. Então, é muito melhor você usar a planta toda. Lembrar que tem que ter um senso crítico com relação à segurança no manejo dessa cultura. Lembrar que isso é uma commodity. Tem uma necessidade de olhar isso sem preconceito.
tá? Sem viés ideológico, não tem como levar isso numa discussão religiosa. E peço só para os senhores considerarem que isso é um cultivo milenar como commodity, mais de 10 mil anos de história. É um CAGR, um crescimento acumulado anual, muito atrativo, faz remediação do solo, é uma opção em termos de rotação de cultivo e é um alto retorno do investimento. Se a gente fizer isso, só o cânhamo, a gente está deixando isso de uma forma não eficiente. E vocês que cultivam estão perdendo dinheiro para quem está fora. Então, eu agradeço muito, porque vocês têm assim, toda a possibilidade de ajudar milhares. Só 5 doenças que eu mostrei para vocês, 10 milhões de pacientes. Como isso é uma audiência sobre cannabis medicinal, não esqueçam o que é mais eficiente para os nossos pacientes que precisam da planta inteira. Muito obrigada.